Bom, primeiramente eu gostaria de saudar os meus ancestrais, pois sem os quais eu não estaria aqui nesse momento. E gostaria também de saudar os orixás, Daruí Exu, Ogunhê Ogum, Okearô Oxóssi, Banixi Axacaô, Cabecirê Xangô, que é o pai da casa. E gostaria de dizer que essa fala que eu vou fazer aqui, eu gostaria de dedicar ao irmão nosso que está um pouco distante aí, tá lá no Maranhão, mas que é um irmão que está junto com a gente aí tal, espiritualmente, mentalmente, que é o irmão Diop Kemet, entendeu? Axé, irmão. E gostaria de dizer que a minha fala aqui nesse momento não vai esgotar o tema, né? São breves apontamentos aí sobre a literatura preta africana no Brasil e principalmente sobre Lima Barreto, sobre um pouco o contexto em que Lima Barreto viveu, um pouco sobre a vida do Lima Barreto e um pouco sobre a obra do Lima Barreto. Mas antes disso, eu gostaria de contextualizar assim, a época, o período e o Estado-nação do Brasil. Porque eu acho que é muito importante. Pensar Lima Barreto é pensar o Estado-nação naquele momento histórico, que foi a transição do 19 para o 20. E tem um pensador francês, Louis Althusser, que ele é um historiador de tradição marxista. Ele escreveu um livro chamado Ideologia e Aparelhos Ideológicos do Estado. E ele faz, de certa forma, um esboço do que é o Estado. O Estado burguês, o Estado capitalista, um Estado que se desenvolveu no Ocidente. Em que ele fala que esse Estado, ele surge da necessidade de manter uma ordem estabelecida. Entendeu? E tem um objetivo pontual de repressão e de opressão, e que ele se utiliza de diversas formas para, de certa forma, colocar em prática esse objetivo. Às vezes, uma ideologia repressiva, no caso, essa ideologia repressiva o braço armado do Estado, que no caso são a polícia militar, o exército e tudo mais, e elementos de coerção psicológica e ideológica. E quais seriam esses aparelhos ideológicos do Estado? Seria a escola, seria a religião, muitas das vezes a família, seria também a própria cultura, de certa forma a cultura oficial. E dentro dessa cultura oficial podemos colocar aí a literatura, o cinema e outras formas de arte. Então, de certa forma, o Brasil, se você for pegar o Ocidente, da forma como ele foi estruturado, ele resultou no quê? Em nações modernas, que são as nações contemporâneas, nações capitalistas, esses estados-nações, que se consolidou com esse objetivo pontual de repressão da maioria por uma minoria. Entendeu? E sobre essa questão, eu acho que a questão dos pretos no Brasil, ela tem que ser vista da seguinte forma: como um povo colonizado. E não assim os pretos como sendo partes desse Estado-nação, como sendo contemplado nesse Estado-nação. Porque historicamente os africanos do Brasil sempre foram excluídos e o Estado-nação ele foi estruturado para oprimir e para reprimir. Então eu não vejo assim alternativa do povo africano no Brasil conseguir, de certa forma, desenvolver todo o seu potencial humano, toda a sua cultura, a sua forma de ver e entender o mundo dentro da forma como esse Estado-nação está consolidado. Eu acho que nós temos que ter alguns intelectuais aí como referência. Dentre eles eu gostaria de citar o Frantz Fanon, que trabalhou muito bem essa questão da colonização, do Estado colonial, da mentalidade do colonizado, o Stephen Biko, o Malcolm X
e o Carlos Muro. Eu acho que esses 4 pensadores, eu acredito que seja a base teórica para pensarmos numa nova proposta de luta. E dentro dessa questão dos aparelhos ideológicos do Estado, já falamos aqui dos aparelhos repressivos, que no caso é a polícia, mas agora vamos trabalhar a questão da cultura e principalmente da literatura. Porque se hoje em dia a literatura ela tem um alcance, ela forma uma mentalidade, um modo de vida, imagine na época em que não existia rádio e televisão, em que a literatura era um dos principais mecanismos assim, de difusão de ideias, e através de folhetins. Principalmente Lima Barreto, né? Porque algumas das obras do Lima Barreto, elas foram confeccionadas em folhetins, entendeu? Então tinha um alcance em todas as camadas sociais e um alcance até expressivo. E sobre essa questão do Estado-nação, que se dá sobre essa questão da opressão, de uma ideologia que de certa forma faz com que as pessoas se julguem como sendo pertencentes a essa nação, que é a questão do patriotismo, do nacionalismo, isso não é por acaso, isso é fruto de uma ideologia. E tem outro pensador italiano, Antonio Gramsci, que ele forjou o conceito de intelectual orgânico. O que seria esse intelectual orgânico? Seria uma pessoa que, de certa forma, representa uma classe. Ela vai, de certa forma, produzir uma literatura, uma música, um texto, uma poesia ou um discurso para legitimar uma ordem estabelecida, ou ela vai, de certa forma, criar um discurso, uma arte que, de certa forma, vai na contramão, que vai como uma antítese, que, na verdade, ela tenta destruir essa ordem estabelecida. E que esse intelectual orgânico, geralmente, ele emerge da sua classe, da sua etnia. Mas, às vezes, uma pessoa ela pode representar uma outra classe. Por exemplo, Lima Barreto, ele era um intelectual orgânico do seu povo, da sua classe social e da sua etnia. Mas ele poderia representar os opressores e criar essa hegemonia, e criar essa mentalidade, essa cultura de aceitação e conformismo. Então, Lima Barreto, ele era um intelectual orgânico, bem consciente da sua etnia e da sua classe social. E isso é evidente na obra dele. Tanto que, por conta dele representar, por conta dele sempre ter ido contra esse Estado-nação opressor, ele teve muita dificuldade. E essas dificuldades meio que resultou numa das maiores perdas que os pretos brasileiros tiveram no campo artístico e literário, que foi a morte prematura do Lima Barreto. Bom, vamos lá. Lima Barreto nasce em 1881, filho de mãe e pai pretos. O pai dele era tipógrafo, trabalhava também com essa questão de literatura, tradutor, traduziu uma importante obra francesa, que essa obra era como se fosse um manual para as pessoas que trabalhavam nessa profissão de tipografia. E ele nasceu numa família estruturada, numa família preta estruturada, coisa que, de certa forma, era um pouco difícil para a época, entendeu? Porque, diferentemente dos Estados Unidos, em que existia uma certa apologia e incentivo à consolidação de famílias pretas, no Brasil ocorreu ao contrário. Ocorreu o desincentivo e a perseguição, para, de certa forma, estar informando essas famílias pretas. E o Lima Barreto, ele nasce numa família bem estruturada, numa família de pretos, o pai tipógrafo, a mãe professora, tanto que eles tinham até uma escola, o pai e a mãe do Lima Barreto tinham uma escola, um colégio que ministrava uma educação infantil,
Então ele já cresce com essa ligado à questão da leitura, a mãe dele incentiva ele a ler, a escrever. E uma coisa marcante na vida de Lima Barreto foi um homem africano. Ele conhecia um velho africano chamado Antônio Inácio, que contava muitas histórias para eles. Histórias da época do cativo, histórias que eles tinham, de certa forma, ouvido sobre como que era o modo de vida na África, a cultura africana. Mas essa estrutura familiar, ela é desmantelada quando a mãe do Lima Barreto morre. Quando a mãe do Lima Barreto morre, deixa mais 3 irmãos pequenos, o Lima Barreto como sendo o mais velho. Então aquilo já foi uma ruptura para ele. E para ele, e principalmente para o pai dele, entendeu? Porque o pai dele, depois que a esposa dele morre, o pai dele não consegue se estabilizar. E é nessa transição do 19 para o 20 que o Lima Barreto, de certa forma, começa a se desenvolver com todas as dificuldades econômicas. O pai dele, por ser liberal, começa a sofrer uma perseguição por conta dos republicanos, porque ocorre a proclamação da República em 1889, e assim que os republicanos assumem o poder, começam a perseguir todos os liberais, e principalmente o padre Lima Barreto, porque o padre Lima Barreto era ligado ao Partido Liberal, era um ativista da causa liberal. Então ele começa a ser perseguido, ele é demitido da profissão que ele exercia na imprensa oficial na época, e assim, do nada, ele enlouquece. O padre Lima Barreto, ele enlouquece, passa a ter distúrbios mentais. Então vocês vão perceber que a questão da desestrutura familiar e a questão da loucura é uma constante na vida do Lima Barreto. A questão de, se vocês tiverem a oportunidade de ler a obra do Lima Barreto, vocês vão perceber que quase toda a obra dele sempre tem personagens que transitam ali da sanidade para a insanidade. É uma constante essa questão da loucura na obra do Lima Barreto. E nessa época, ele estava fazendo uma universidade de engenharia, e o que ocorre? Por conta dessa desestrutura familiar, ele tem que abandonar o curso que ele estava fazendo para assumir as responsabilidades da família, para trabalhar e cuidar do pai dele. Porque uma das outras coisas expressivas na vida do Lima Barreto é como que ele chamava a casa dele. Ele chamava a casa dele Vila Quilombo. Vila Quilombo, como ele chamava a casa dele. E não foi por acaso que ele colocou esse nome. Ele era conhecedor da história dos africanos do Brasil, e ele sabia o que representava o quilombo para os pretos brasileiros. O que representava o quilombo durante todo o período colonial e escravista no Brasil, que era um foco de resistência, que era o local onde os africanos poderiam exercer a sua cultura, a sua religião, o seu modo de vida, e não, de certa forma, no seu canto estático, sempre em processo de revolução, sempre tentando, de certa forma, fazer com que os quilombos se expandissem, e como sendo uma oposição ferrenha à questão do período colonial. E ele, ao colocar o nome da casa dele, Vila dos Quilombos, é muito significativo. Por quê? Porque era ali ele via como um ponto de referência, como um ponto de resistência, entendeu? E quem é que vivia na Vila dos Quilombos? Vivia o pai dele, que tinha problemas mentais, vivia uma irmã dele, que era enfermeira, mas que cuidava do pai dele, vivia ele, e vivia mais 2 irmãos. Então, era uma típica família de preto, com todas as mazelas, com todas as sequelas deixadas pela herança da escravidão. E ele denominou essa vila Vila dos Quilombos. E outra questão, quando o Lima Barreto opta pela literatura,
ele opta pela literatura consciente do seu papel. Como eu falei aqui, essa questão do intelectual orgânico, porque ele era um intelectual orgânico da sua etnia e da classe social em que ele vivia. Porque um dos momentos mais trágicos da vida dos pretos no Brasil não foi nem o período escravista, foi a transição do 19 para o 20, foi o momento da suposta abolição. Por quê? Porque se durante a escravidão os africanos eles viviam em quilombos, poucos deles viviam ainda em regime de escravidão, mas eles ainda tinham a terra, onde eles trabalhavam de certa forma, e conseguiam de certa forma minimamente sobreviver. Com o processo de abolição, ocorre o quê? Ocorre o processo de marginalização, entendeu? Em que esses africanos eles são retirados das terras de onde eles trabalhavam e eles são jogados a esmo para, de certa forma, viver da forma como eles encontrassem, tendo um Estado-nação, da forma como nós falamos aqui no começo da fala, tendo um Estado-nação estruturado e com o objetivo pontual de os perseguir, de os destruir, de os eliminar. Por quê? Assim como esse Estado-nação ele foi fruto de ideias europeias, da Europa, vem não só a ideia da consolidação do Estado-nação, mas vem todo um aparato de filosofias e ideias. Por exemplo, o positivismo de Comte, o determinismo geográfico, que de certa forma defendia a ideia de que as populações dos trópicos não eram suficientemente intelectualmente capazes de desenvolver civilizações. Vinha um determinismo climático e o pior de todos, o determinismo biológico, que apoiado nas ideias do darwinismo social, defendia a ideia de que na hierarquia das raças, os africanos eles ocupavam a parte mais baixa, ou seja, eram biologicamente e intelectualmente incapazes de assimilar esse Estado-nação, de assimilar o padrão de civilização que o Brasil estava querendo implantar aqui, entendeu? Então, como eu falei, sobre esse processo todas essas ideias importadas da Europa, vinha também a ideia de fazer com que o Brasil se tornasse um país europeu, não só nos padrões filosóficos, políticos, intelectuais, biológicos, mas também em aspectos urbanísticos. Então eles tinham como objetivo fazer com que, principalmente as principais cidades, São Paulo, Olinda e principalmente Rio de Janeiro, que na época era a capital do Estado brasileiro, de fazer com que o Brasil se tornasse fazer com que o Rio se tornasse um Estado semelhante aos países europeus. Então aqueles pretos que viviam em cortiços, que viviam ali nos subúrbios, eles são obrigados a abandonar esse local onde eles vivem e ir para os morros, entendeu? Então é um processo muito complicado na vida dos africanos no Brasil e principalmente os africanos que vivem ali no Rio de Janeiro. Por quê? Porque na cidade eles ainda trabalhavam de diversas formas, de bicos, mascates, de ambulantes, e o Pereira Bastos, que na época era o prefeito do Rio de Janeiro, ele quer limpar a cidade. Então os africanos eles são obrigados a ir para os morros, entendeu? E eles sobem para os morros e eles quando começa o processo de formação das favelas, dos morros cariocas e tal. E o Lima Barreto, ele é um representante desses povos pretos, desses povos africanos no Brasil. E na obra dele, essa questão ele é um militante, ele é um ativista e defensor dos pretos e dos africanos que são obrigados a ir para os morros, que vivem nos cortiços, que vivem nas situações mais precárias. Então, a obra do Lima Barreto, ela tem uma preocupação muito pontual sobre essa questão de certa forma,
Da mesma forma como como tinha na época intelectuais como Olavo Bilac, como Coelho Neto, como o próprio Monteiro Lobato, que defendia essas ideias eugenistas, essas ideias do determinismo geográfico, do determinismo biológico, tinha o Lima Barreto que vinha na contramão dos fatos. Que vinha na contramão. E ele era oposição, não assim uma oposição inconsciente, uma oposição ingênua. Ele era uma oposição bem fundamentada, porque ele lia mais esses pensadores europeus, mais do que os próprios brasileiros brancos que bebiam essas ideias. Ele não era assim um leitor de orelha de livro, ele era um autodidata que lia de fato. E ele lia e ele debatia e desconstruía todo esse discurso. Assim como Machado de Assis, no 19, ele ia contra essas ideias, Lima Barreto no século 20 também ia contra essas ideias. E tem um conto do Lima Barreto chamado Moleque. É um dos contos assim, mais expressivos, que ele fala sobre uma favela no morro, e todos os personagens são bem estruturados, e ele tem um cuidado de colocar, de atribuir categorias sociais para os personagens deles, que ia totalmente contra essas ideias, entendeu? E vamos lá. E sobre a obra do Lima Barreto, já falamos um pouco sobre a vida do Lima Barreto, sobre a obra do Lima Barreto, que são 17 livros, dentre esses romances, contos, sátiras, crônicas. O primeiro a ser escrito e lançado foi esse aqui, Recordações do Escrivão Isaías de Caminha, que tem muito de autobiográfico, tanto dele quanto do pai dele, porque conta a história de um personagem, que é o Isaías Caminha. Ele é uma pessoa capaz de desenvolver uma função, mas por conta do preconceito da época, por conta de todas essas ideias de que os africanos não eram intelectualmente capazes de desenvolver determinadas funções, ele é excluído. E isso aconteceu muito com o Lima Barreto e com o pai do Lima Barreto. E depois do Triste Fim de Policarpo, depois do Recordações do Escrivão Isaías de Caminha, ele lança em folhetim Triste Fim de Policarpo Quaresma, que é considerado a obra-prima do autor. Não que as outras não sejam, mas essa é a obra em que o autor consegue, de certa forma, alcançar o ápice do desenvolvimento dos personagens, de um enredo bem estruturado, que é considerado um livro pré-modernista, porque é lançado em 1910, que já continha todas as ideias, e bem mais fundamentadas e bem mais estruturadas do que as ideias defendidas pelos intelectuais paulistas na Semana de Arte Moderna em 22. Entendeu? Triste Fim de Policarpo Quaresma. Aí depois teve outros. Teve a Numa, 1910. Teve Numa e a Ninfa. Teve no campo do romance, teve Vida e Morte, de M.J. Gonzaga de Sá. Teve Lima Barreto, Diário do Hospício e Cemitério dos Vírus. Esse aqui vamos comentar um pouco mais sobre ele depois. No campo da crônicas, temos Os Brusundandas, também do Lima Barreto. Temos um dos livros que mais fala sobre as questões étnicas do Brasil. Para você ver que Lima Barreto, a questão étnica nele sempre foi muito forte. Tanto pela questão da família dele, pela questão desse africano que contava história para eles, pela questão dessa opressão em que a família dele foi jogada, em que o pai dele foi jogado, em que ele sempre sofreu. Esse Clara dos Anjos, lançado póstumamente, mas que já venha
já tinha sido pensado. E ele começou a escrever esse livro em 1904, ou seja, foi o primeiro livro que ele começou a escrever, Crara dos Anjos, que conta a história de uma preta que foi ludibriada pela sociedade, pelo português branco. Então essa questão da miscigenação já de certa forma era algo que o masculino Barreto já de certa forma questionava, já se preocupava, a questão da exploração da mulher preta pelos brancos, e principalmente pelos portugueses que estavam chegando naquela época. E nessa obra é muito significativa porque tinha um intelectual que tinha como objetivo escrever a história dos pretos no Brasil. Porque hoje em dia, nós, pretos no Brasil, temos uma vasta obra, mas nesse momento histórico, praticamente não tem nada escrito sobre os pretos. Entendeu? Tem quem? Tem o Manuel Quirino, que tinha escrito alguma coisa sobre no campo da história e da antropologia. Mas pessoas pretas escrevendo sobre a história dos pretos, não tinha. Até aquele momento, quem escrevia sobre a história dos pretos, tinha poetas, literatos, mas escritores, antropólogos, historiadores pretos, praticamente não tinha.